Aonde é que o povo está sendo ensinado e instruído a encontrar salvação? Dentro das igrejas, através dos sacrifícios e das devoções religiosas, através da sua vida sendo devota a um sistema religioso aonde é ordenado aguardar, cumprir, obedecer toda a determinação que é dada pelos homens dentro do sistema religioso. É ou não é aí que o povo está buscando a salvação? Agora, vem para a palavra. Por isso que você tem que parar a sua vida, de tudo que você está vivendo, pare, reflita, analise e coloque a sua atenção em Cristo, na palavra de Cristo. Ele é o alicerce, Ele é a rocha, Ele é o fundamento da tua vida de fé em Deus. O princípio da tua vida de fé em Deus, ela só pode ser estabelecida em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Enquanto você estiver na igreja, mas eu creio em Jesus, Ele é grande, Ele é poderoso, mas você não conhece ainda a verdade. Crê em Jesus, todo mundo crê, até o diabo. Dizer que Jesus é grande, todo mundo diz. Dizer que Jesus é Senhor, os religiosos também dizem. Mas o que Jesus quer de você não é que diga Senhor, Senhor. Ele quer que você conheça Ele, para se submeter a Ele como Senhor, verdadeiramente, dentro do conhecimento dEle, para você ter a libertação. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não andar na doutrina dele. Jesus disse isso. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês estão mais devotos, praticantes, entregando a vida de vocês para servir, não a Cristo pela palavra, mas aos homens pelas religiões, as obrigações, a devoção religiosa. Por onde vocês entendem que só é salvo se estiver ali, naquela formalidade, cumprindo aquele ritual, vivendo o sistema doutrinário, o sistema de usos e costumes, o sistema sacrificial, o sistema de devoção, de sacrifício religioso. Salvação, ela é pelo único meio. A Bíblia não ensina. Não, você tem que crer em Jesus, mas tem que guardar o sábado dentro da igreja adventista do sétimo dia, para ser salvo. A Bíblia não ensina isso. Não, você é salvo se for predestinado, de antemão, porque a doutrina da predestinação fatalista e condicional ensina assim, onde muitas igrejas, inclusive presbiteriana, batista, estão ensinando isso ao povo. Mas a Bíblia não ensina isso. Não, você só é salvo se crê em Jesus, mas tem que ser batizado dentro de um ritual, um cerimonial do batismo nas águas dentro de igreja. A Bíblia não ensina isso. Não, você tem que crer em Jesus, é salvo. Mas se você não dá o dízimo, se você não andar como a religião determina, se você usar brinco, se você não usar roupa cobrindo os pés, se você usar maquiagem, você não é salva. Você não é de Deus. É assim ou não é que o povo está sendo ensinado dentro das religiões, achando que vão alcançar a salvação pela sua vida de devoção religiosa? Mas o que é que a Bíblia ensina? O que é que a verdade ensina sobre a salvação? Vamos aprender isso agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a palavra. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Logo a gente aprende que Jesus foi consumado, morto, para ser a causa da salvação. Porque se a causa da salvação for guardar sábado, for ser batizado, for estar numa igreja e viver robotizado dentro de uma vida estabelecida nas ordenanças da igreja, então Jesus morreu em vão. Mas a Bíblia diz que a causa da salvação foi Jesus pela sua morte. É Jesus. Não é nenhum outro desses conceitos que o povo está aprendendo dentro das religiões. Amém? Olha o que diz a verdade. Vamos conhecer a verdade. Marcos 16:15. Jesus vai dizer assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ora, olha onde está a salvação. Olha qual é o local da salvação que nós temos que anunciar ao mundo. No evangelho. E a salvação está no crer. Em quê? No evangelho. Não é crer em regra de religião para viver preso, devoto. Quem crer, aonde? No quê? O que é que Jesus está dizendo? Quem crê será salvo. Crê em quê?
O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo, o que ele pregou, o que ele ensinou, a orientação dele para o homem encontrar Deus e salvação. E essa orientação conduz o homem ao próprio Cristo. O Evangelho não é uma religião evangélica, uma vida de igreja, uma vida dentro de uma religião cumprindo ordens e regras, usos e costumes, princípios de religião evangélica. O Evangelho é tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente se manter firme e firmado para ter a salvação de Deus. Meus irmãos, por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos capítulo 10, versículo 9. Paulo vai dizer, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação está principiada aqui, em crer na morte de Cristo. Oh, glória! Até o celular caiu aqui agora. A salvação está baseada em crer em Jesus Cristo, na obra de Deus, que foi Cristo morto, assumindo o nosso lugar, para nos garantir essa salvação. A obra de Deus não é um ritual de obrigação religiosa dentro da igreja. A obra de Deus é Cristo. Nós temos que crer nele para ser salvo. Esta é a obra que salva. É a obra de Deus, que é Cristo. Não é a obra do homem dentro da igreja. A salvação não está condicionada em nenhum outro caminho. A gente vai ver o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo vai dizer, palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Ora, ele veio salvar. Se tivesse salvação por meio de guardar o sábado, Jesus não precisava ter vindo. Se o homem fosse salvo porque ele é batizado dentro de uma igreja, Jesus não precisava ter vindo. Se a salvação fosse dentro de obras de homens, Jesus não precisava ter vindo. Se a salvação fosse por meio de predestinação, Jesus não precisava ter vindo. Se a salvação fosse pela caridade e a boa obra do homem, Jesus não precisava ter vindo. Se a salvação fosse por uma vida bonitinha, formal, no modo de vestir, não usando brinco, não vestindo isso, nem comendo aquilo, Jesus não precisava ter vindo. Mas Paulo vai dizer, palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Ele veio para salvar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E o próprio Jesus vai dizer, lá em Lucas 10, 19 e 10. Jesus vai dizer, eu vim salvar e buscar. Se o homem fosse salvo por outros meios, Jesus não precisava ter vindo. Ele veio para essa finalidade. Ele veio para essa finalidade. Se você ler a palavra de Deus também, lá em João capítulo 12, versículo 47, Jesus vai dizer, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Jesus veio salvar a minha e a tua vida. O mundo aqui é a humanidade. Todo ser humano que descende de Adão é necessário, é preciso, é merecedor de salvação, é necessitado, aliás, de salvação, porque todos em Adão são pecadores, todos pecaram, e o pecado veio ao mundo pelo homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que Jesus veio salvar a humanidade, todos os homens. Romanos 5,12, está revelada essa verdade. Você tem que conhecer a verdade, irmão. A verdade não é a doutrina da tua igreja, não é o que ensina o teu pastor, nem o teólogo que forma essa doutrina aí que você está seguindo. A verdade é a doutrina de Cristo, é o ensinamento, é a instrução, é a orientação, é a condução de Cristo para a nossa vida com Deus. Você está sendo conduzido para Deus, com Deus, por meio de quem, do que? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Olha o que está escrito lá em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11.
Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Aqui está no genérico, a humanidade. Todo ser humano, ele tem esta oportunidade dada por Deus. A graça de Deus foi manifestada, não foi só pelo povo judeu, não foi só pelo povo de Israel, é para chinês, japonês, holandês, inglês, francês, português, alemão, é para toda a humanidade, independente da cor, da raça ou da religião. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor que manifestou Jesus para salvar o homem e livrar o homem da condenação, foi por todo ser humano. Agora, nem todo aceita, porque tem que aceitar o favor de Deus. E você só aceita o favor de Deus crendo em Jesus, que é a graça de Deus para te salvar. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça que você é salvo é Jesus. Ele é a graça de Deus, mas você tem que crer nele para ser salvo. Pela graça sois salvo mediante a fé. A fé é a ação, é a atitude do pecador em crer em Jesus Cristo como seu Salvador e a ele se converter para viver uma vida submissa na direção de Cristo, seguindo a Cristo. Foi o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Temos que seguir a Jesus, temos que ser devoto de Cristo, temos que praticar a palavra de Cristo. Não é seguir pastor, igreja, padre, papa, obra religiosa, religião. É seguir a Cristo, ser devoto a Cristo, não ser devoto de uma religião, praticando as ordenanças. Salvação é por Jesus. O que é que o homem está ensinando ao outro para que ele encontre salvação? Dentro das religiões, o que é que as religiões ensinam ao povo para chegar a Deus e ser salvo? Primeiro, ele faz você crer que o lugar para você encontrar Deus é lá, na instituição religiosa. E a partir dali ele escraviza você dentro de trabalhos, dentro de obrigações, dentro de determinações, dentro de usos e costumes, dentro de forma de viver, para você entender que se não estiver dentro daquele padrão que a religião estabelece, você não é de Deus. Aí ele escraviza você a ser escravo de obra religiosa, como se fosse a obra de Deus. Você tem que fazer a obra de Deus, tem que estar aqui, tem que cumprir isso, tem que estar marcando presença, senão está desviado. Mas a Bíblia não ensina isso, irmãos. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: certa vez, os apóstolos interrogaram Jesus, dizendo assim: Senhor, quem é que pode se salvar? Jesus, ele responde o questionamento dos apóstolos, dizendo assim: para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus está mostrando que a salvação para o homem, ela é impossível. O homem não pode encontrar salvação pelos seus méritos, pelos seus meios, pelos seus esforços, pela sua obra, pela sua vida religiosa, por nenhum local, nenhuma coisa, nenhuma vida neste mundo. A salvação é por Deus. Para Deus nada é impossível. Foi Deus que operou essa obra impossível para os homens, para os anjos, para qualquer instituição ser. Deus operou a salvação em favor do homem. E essa salvação não foi da terra, ela veio do céu para a terra. Não é do homem, é de Deus para o homem. A salvação não é do homem para Deus. A salvação é de Deus para o homem chegar a Deus. O próprio Deus operou essa graça em nosso favor. Portanto, meu amigo, estou trazendo esse esclarecimento para você entender e conhecer a verdade. Mas não é essa verdade que você está vivendo aí dos homens, a verdade relativa de religião. Porque a verdade de Deus absoluta é Jesus. Dentro da verdade de Deus não tem relativismo. É absolutismo. A verdade de Deus é Jesus. E que você creia para que seja salvo. Não fique aí enganado nessa mentira, achando que você é salvo, que você é de Deus, que você está em Deus,
porque você está sendo devoto, praticante dessa religião, se vestindo, comendo e bebendo, como a tua religião manda, vivendo e praticando a vida escravizada dentro de sacrifício religioso. Não, não, não. Conheça a verdade e seja liberto. A salvação não está principiada nesses meios. Conheça. Analise esse vídeo com mais atenção, porque aqui você recebe a palavra de Deus dentro de uma exposição simples e objetiva para esclarecer a sua mente. Amém, meus irmãos? Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso com a verdade, porque essa verdade eu conheci, recebi e fui liberto. E levo ela de graça, porque o que eu recebi de graça eu também tenho que levar para o povo. Não cobro, nem exijo. Eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho de Cristo para toda criatura, levando a verdade para abrir os olhos dos que estão presos, oprimidos, escravizados no jugo e nos fardos pesados das religiões, para que conheçam a verdade e sejam libertos em nome de Jesus, porque Ele é a verdade. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz.